Durante muito tempo, a história oficial do Brasil falou de leis, datas e assinaturas, mas quase nunca falou daquilo que acontecia longe dos papéis: o desespero. Para milhões de pessoas escravizadas, a liberdade não chegou por decreto, nem por bondade. Ela foi buscada com os próprios pés, no escuro da noite, no silêncio das matas, no risco constante da morte. Fugir não era um ato de coragem isolada. Fugir era, muitas vezes, a única forma possível de continuar vivo. Neste vídeo, você vai conhecer a história daqueles que decidiram correr quando ficar significava desaparecer aos poucos. Antes de continuar, inscreva-se no canal, curta este vídeo e salve este conteúdo. Manter viva essa memória é um ato de justiça histórica. A escravidão no Brasil não oferecia escolhas. O dia começava antes do sol nascer e terminava muito depois de ele se pôr. Corpos cansados, fome constante, castigos públicos e a certeza de que, no dia seguinte, tudo se repetiria. Homens, mulheres e crianças eram tratados como propriedade, e qualquer tentativa de resistência era punida com violência exemplar. Nesse cenário, a fuga não surgia como um sonho distante, mas como uma reação inevitável. Quando o sofrimento ultrapassava todos os limites, fugir deixava de ser uma decisão racional e passava a ser um instinto. Permanecer significava aceitar a morte lenta. Correr, mesmo sem destino certo, significava ao menos tentar existir. É importante entender: fugir não significava ser livre. A fuga era apenas o começo de um novo inferno. Quem escapava sabia que seria caçado. Capitães do mato percorriam trilhas, rios e vilas com autorização legal para capturar, torturar e matar. Anúncios de jornais descreviam fugitivos como se fossem animais perdidos, oferecendo recompensas por sua captura. Mesmo assim, milhares tentaram, porque ficar era pior. A mata, os pântanos, os rios perigosos e o desconhecido pareciam menos cruéis do que a certeza da violência diária. Fugir era apostar tudo contra um sistema inteiro. A maioria das fugas acontecia à noite, não por estratégia militar, mas por desespero. O escuro escondia passos, abafava sons e confundia perseguidores. Muitos fugitivos não levavam nada além da própria roupa e da memória dos caminhos escutados em segredo. Alguns se guiavam pelas estrelas, outros seguiam rios, acreditando que a água apagaria rastros. Cada passo era acompanhado pelo medo de ser ouvido, de ser traído, de ser capturado. Ainda assim, continuar andando parecia melhor do que voltar. A noite não oferecia segurança, mas oferecia algo raro: esperança. Ser capturado após uma fuga era pior do que nunca ter tentado. As punições eram pensadas para servir de exemplo. Açoitamentos públicos, marcas no corpo, correntes permanentes e, em alguns casos, a morte. O sistema precisava mostrar que fugir não valia a pena. Mas mesmo diante desse terror, as fugas continuaram. Isso revela algo fundamental: a escravidão não era aceita passivamente. Ela era enfrentada todos os dias, mesmo quando as chances eram mínimas. Cada fuga era uma denúncia silenciosa de que aquele sistema era insustentável. Para muitos fugitivos, o destino não era apenas se esconder, mas reconstruir a vida longe do controle dos senhores. Assim surgiram os quilombos. Eles não eram apenas refúgios, mas comunidades inteiras organizadas com agricultura, defesa, cultura e liderança própria. Cada quilombo representava uma afronta direta ao sistema escravista. Viver ali significava liberdade conquistada, não concedida, mas também significava viver sob ameaça constante de ataques armados. Quilombos eram destruídos, queimados, e seus moradores mortos ou recapturados. Ainda assim, novos surgiam. A fuga não terminava na chegada ao quilombo. Ela continuava todos os dias na luta para permanecer livre. O Estado colonial e imperial tratava a fuga como crime grave. Capitães do mato eram treinados, armados e pagos para perseguir pessoas escravizadas em fuga. Conheciam trilhas, sons da mata e técnicas de rastreamento. Muitos utilizavam cães farejadores. A captura era uma atividade lucrativa. Quanto mais fugitivos capturados, maior o pagamento. Essa estrutura mostra que fugir ameaçava diretamente a economia do país. Não era apenas um ato individual, era uma rachadura no sistema. Por isso a repressão era brutal. A liberdade precisava ser esmagada antes que se espalhasse como exemplo. Nem toda fuga era solitária. Em muitos casos,
existiam redes silenciosas de apoio. Pessoas livres pobres, indígenas, ex-escravizados e até religiosos ajudavam fugitivos com comida, abrigo e informação. Era um pacto não escrito, sustentado pelo risco. Ajudar um fugitivo era crime. Quem fosse pego poderia ser preso, multado ou morto. Mesmo assim, essa solidariedade existiu. Ela mostra que, apesar de o sistema ser dominante, ele nunca foi unanimidade. A fuga não era apenas resistência física, mas também moral. Cada pessoa que ajudava quebrava, ainda que em silêncio, a lógica da escravidão. As histórias das fugas costumam destacar homens, mas mulheres também fugiam, muitas vezes em condições ainda mais difíceis. Algumas estavam grávidas, outras fugiam com filhos pequenos. Muitas sofreram violência sexual antes e depois da fuga. Ainda assim corriam. Algumas lideraram grupos, outras organizaram esconderijos e rotas. Fugir, para essas mulheres, significava tentar proteger seus filhos de nascerem escravizados ou de serem vendidos. Era uma luta pela própria vida e pela próxima geração. A fuga feminina foi uma das formas mais radicais de resistência contra um sistema que tentava controlar até o ventre das mulheres negras. No Brasil escravista, desejar ser livre era crime. Fugir era tratado como ameaça à ordem pública. Os jornais anunciavam capturas com frieza, descrevendo cicatrizes e marcas no corpo dos fugitivos como se fossem objetos. Isso revela o nível de desumanização imposto. Mesmo assim, milhares fugiram ao longo de mais de 3 séculos. Esse número por si só prova que a escravidão foi mantida pela força, não pelo consentimento. Fugir era dizer sem palavras que aquele sistema era injusto, violento e impossível de ser aceito. Entre todos os quilombos que existiram no Brasil, Palmares foi o maior e mais temido. Localizado na região que hoje corresponde a Alagoas e Pernambuco, Palmares chegou a reunir dezenas de milhares de pessoas. Não era um esconderijo improvisado, mas uma sociedade organizada, com produção agrícola, defesa armada e liderança política. Para o sistema escravista, Palmares era um pesadelo, prova viva de que pessoas escravizadas não apenas fugiam, mas sabiam se organizar, governar e viver livres. Por isso, o quilombo foi atacado repetidas vezes. Sua existência mostrava que a fuga podia se transformar em algo ainda mais perigoso. A autonomia. Zumbi dos Palmares se tornou símbolo porque representava algo inaceitável para a elite escravista: a recusa total da submissão. Enquanto alguns defendiam acordos com a coroa, Zumbi defendia a liberdade plena, sem retorno à escravidão. Sob sua liderança, Palmares resistiu por anos a expedições militares. Sua morte não foi apenas física, foi simbólica. O Estado precisava destruir o exemplo. Mesmo assim, a ideia de liberdade defendida por Zumbi sobreviveu. Ela continuou inspirando fugas, rebeliões e quilombos por todo o território brasileiro. Nem toda a história de fuga termina em vitória. A fome, o medo e a promessa de recompensa levavam alguns a trair. Informações sobre rotas, esconderijos e quilombos eram vendidas aos capitães do mato. Essas traições não podem ser julgadas fora do contexto. Eram escolhas feitas sob extrema pressão. O sistema escravista usava a miséria como arma. Colocava pessoas contra pessoas para se manter de pé. Ainda assim, mesmo com traições e derrotas, as fugas nunca cessaram. Isso revela que o desejo de liberdade era mais forte do que o medo imposto. Para conter as fugas, os senhores recorriam a punições públicas e brutais. Escravizados capturados eram castigados diante dos outros, não apenas para puni-los, mas para servir de aviso. Marcas permanentes no corpo, ferros, correntes e mutilações eram comuns. O objetivo era quebrar o espírito coletivo, mostrar que fugir custava caro. Mas a violência excessiva produzia o efeito contrário. Alimentava o ódio, o desespero e a vontade de escapar. Cada castigo público era, ao mesmo tempo, uma tentativa de controle e uma prova da falência moral do sistema. Os senhores viviam com medo constante, medo de fugas em massa, de revoltas, de ataques a propriedades. Esse medo moldou a arquitetura das fazendas, a vigilância armada e as leis repressivas. A escravidão não era estável, era sustentada pelo terror diário. Fugir, mesmo quando não dava certo, mostrava que o sistema não era aceito. Cada passo dado na mata era um lembrete de que a liberdade não podia ser completamente apagada. Em alguns momentos,
A fuga deixava de ser individual e se tornava coletiva. Grupos inteiros abandonavam fazendas, engenhos e propriedades urbanas ao mesmo tempo. Essas fugas causavam pânico entre os senhores, pois revelavam falhas no controle. Quando dezenas de pessoas escapavam juntas, ficava claro que a vigilância não era absoluta. As fugas coletivas eram difíceis de conter e exigiam mobilização armada, gastos e apoio do Estado. Mais do que escapar, esses grupos desorganizavam a produção, causavam prejuízos e espalhavam medo. A fuga, nesse contexto, deixava de ser apenas sobrevivência e se tornava uma ameaça econômica direta. Ao contrário do que muitos imaginam, as cidades também eram cenários importantes de fuga. Ruas movimentadas, portos e mercados ofereciam anonimato temporário. Escravizados urbanos tentavam se misturar à população livre pobre, adotando novos nomes e ocupações. Alguns conseguiam sobreviver por meses ou anos, antes de serem capturados. Outros jamais foram encontrados. As cidades mostravam que o controle escravista tinha limites. Mesmo cercado por leis e vigilância, o sistema não conseguia apagar completamente a possibilidade de desaparecer. Com o tempo, as elites passaram a compreender que fugir não era apenas um ato de desespero, mas uma forma de resistência política. Cada fuga questionava a legitimidade da escravidão. Se tantas pessoas tentavam escapar, era porque o sistema falhava em se sustentar moralmente. A fuga expunha a contradição central da escravidão. Manter milhões de pessoas presas exigia violência constante. E onde há violência constante, há instabilidade. Fugir era, sem discurso, uma denúncia prática da injustiça. As fugas geravam prejuízos reais. Menos braços significavam menor produção. A caça aos fugitivos custava caro. Capitães do mato, expedições armadas, prisões e recompensas pesavam nos cofres públicos e privados. Em algumas regiões, as fugas foram tão frequentes que senhores passaram a exigir leis mais duras e maior presença militar. O sistema precisava gastar cada vez mais para se manter. Isso enfraquecia a escravidão por dentro, revelando seu custo crescente e sua fragilidade estrutural. No século XIX, a escravidão brasileira entrou em crise. Pressões internacionais, mudanças econômicas e resistência interna tornavam o sistema cada vez mais difícil de sustentar. As fugas faziam parte dessa crise. Elas mostravam que a escravidão não era natural nem aceita. Era um sistema imposto, mantido à força. Fugir, mesmo quando não levava à liberdade plena, corroía a base da escravidão. Cada fuga era uma rachadura em um edifício construído sobre a violência. Quando as primeiras leis abolicionistas surgiram, muitos acreditaram que a liberdade estava próxima. Mas para quem fugia, essas leis pouco mudavam a realidade. A lei do ventre livre e a lei dos sexagenários não protegiam fugitivos, não garantiam segurança e não desmontavam o sistema de perseguição. Quem havia fugido continuava sendo caçado. A liberdade prometida no papel não chegava à mata, aos esconderijos e aos quilombos. Para muitos, fugir ainda era mais real do que esperar. Em 1888, quando a escravidão foi oficialmente abolida, milhares de pessoas não estavam em fazendas ou cidades, estavam escondidas, vivendo à margem, fugindo há anos. Para essas pessoas, a abolição não significou proteção imediata. Não houve política de acolhimento, regularização ou reparação. Muitos continuaram invisíveis, sem documentos, sem terras e sem trabalho. Fugir havia sido o caminho para sobreviver, mas a liberdade oficial não trouxe inclusão. Após a abolição, o Estado brasileiro virou as costas para quem havia sido escravizado. Não houve distribuição de terras, nem acesso à educação, nem oportunidades reais. Muitos ex-fugitivos foram empurrados para a miséria, para trabalhos precários ou para novas formas de exploração. A fuga havia garantido a sobrevivência, mas não assegurou dignidade. O sistema escravista terminou oficialmente, mas suas consequências continuaram moldando a exclusão social. A memória das fugas atravessou gerações. Ela se transformou em histórias contadas em família, em símbolos de resistência, em cultura e identidade. Fugir deixou de ser apenas um ato físico e passou a representar a recusa à opressão. Essa herança ainda ecoa no Brasil atual, onde a luta por dignidade, igualdade e justiça continua. As fugas do passado ajudam a explicar as desigualdades do presente. Poucos registros oficiais contam a história dos que fugiram. A maioria foi apagada dos arquivos,
mas suas marcas permanecem nos quilombos contemporâneos, nas comunidades negras e nas periferias urbanas. Cada sobrevivente foi prova viva de que a escravidão nunca foi aceita em silêncio. Fugir era afirmar a humanidade em um sistema que tentava negá-la todos os dias. A narrativa de que pessoas escravizadas aceitaram sua condição não resiste aos fatos. As fugas desmontam esse mito. Fugir exigia planejamento, coragem e sacrifício. Não era um impulso ingênuo, mas uma resposta racional à violência extrema. A história das fugas revela que a resistência foi constante, mesmo quando parecia invisível. Nada foi dado. Tudo foi arrancado. A liberdade no Brasil não foi um presente da elite, mas o resultado de séculos de resistência, fugas, quilombos e enfrentamentos. Fugir foi uma das armas mais poderosas contra a escravidão. Cada passo dado na mata foi um ato político. Apagar essas histórias é prolongar a violência. Quando o Brasil silencia sobre as fugas, reforça a ideia de submissão. Contar essas histórias é devolver dignidade. É reconhecer que a liberdade começou muito antes de 1888, nos pés cansados de quem decidiu correr. A história das fugas ensina que sistemas injustos não caem sozinhos. Eles são corroídos por dentro, pela resistência cotidiana. Fugir era perigoso, mas ficar era mortal. Essa lógica ainda se repete em outras formas de opressão. A história não terminou. Ela continua pedindo coragem. Quando fugir era a única forma de liberdade. Cada caminho aberto na mata era um grito silencioso contra a escravidão. O Brasil foi construído sobre essas histórias, mesmo tentando escondê-las. Lembrar é resistir. Contar é fazer justiça. Se este vídeo te fez refletir, curta, compartilhe, salve e se inscreva no canal. Aqui a história é contada sem apagar quem lutou para existir.